Fala galera vascaína, Nabilus na área, trazendo mais um conteúdo. Vamos falar a respeito da expulsão do Léo Jardim, que tá dando muito o que falar, galera. E todo mundo resolveu dar uma opinião a respeito do fato. Alguns torcedores de clubes, diferentes, estão a favor, outros estão contra. Até porque, cara, o clubismo muitas vezes fala muito alto nos corações de muitos torcedores. Mas a hipocrisia no nosso país é muito grande, galera. Estamos falando de Brasil, então a hipocrisia aqui é sinônimo de natural, verdade. Então, o que acontece? Alguns torcedores, estão aí falando que foi mais que justo, o cara tá fazendo cera, tem que ser expulso mesmo. Mas quando você inverte isso pro time do cidadão, aí o assunto é diferente, cara. Quando dói no cara, o negócio é diferente. Agora, quando dói no outro, problema, parceiro. Então, o ser humano, ele tá desse jeito. Ele não quer saber da dor do outro, ele só quer saber de si próprio. Ou seja, quando é com o meu time, dói. Quando é com o time dos outros, problema. Se vira, tá certo, tem que expulsar, é desse jeito mesmo. Então, mas eu vou trazer a opinião aqui de um cara que fica um pouco a par dessa situação, um repórter, ele passa uma visão assim diferente de clubismo. Ele procura ter uma opinião abrangente de tudo que ele assiste, assim. Tô falando aí do Rizek. Vamos assistir aí o que ele tem para falar. Uma coisa que eu aprendi no futebol é que juiz bom é aquele que não vira a manchete no dia seguinte. O Flávio Rodrigues de Souza, ele não foi só a manchete de Inter e Vasco. Ele foi o assunto da rodada, o tema mais debatido dos jogos do fim de semana. Ah, mas ele só aplicou a regra ao dar o segundo cartão amarelo para o Léo Jardim, poderão dizer os defensores do juiz. De fato, a regra permite que ele, juiz de futebol, julgue que o que estava fazendo o Léo Jardim era antijogo, era apenas para retardar o reinício da partida, e ele tem direito de ir lá e dar o segundo cartão amarelo. Mas a regra também dá elementos ao árbitro para que ele permita que o goleiro sempre seja atendido, que ele, árbitro, não julgue a dor ou a intenção do goleiro e sempre permita o atendimento médico. Então a regra dava os dois caminhos para o árbitro, e ele optou por um deles, na minha opinião, pouco sabiamente. Até porque, naquela mesma partida, quando estava 0-0, as imagens mostram isso claramente, o Rocher se joga pedindo atendimento para que o Roger Machado pudesse reorganizar o time do Inter. O jogo não tinha 30 minutos ainda, o Vasco dava um baile e aquilo aconteceu no mesmo jogo. Só que o Flávio se irritou com o Léo Jardim, não se irritou com o Rocher quando estava 0-0 e puniu apenas o goleiro do Vasco. Nenhum juiz de futebol consegue aplicar a regra 100% do tempo, do primeiro ao último minuto de um jogo. Isso é humanamente impossível. O que o Flávio conseguiu fazer ali, na minha opinião, foi aplicar uma injustiça, punindo apenas um lado da história. Eu não estou aqui defendendo que o que fez o Léo Jardim foi bonito, é bacana, muito pelo contrário. A gente tem que cobrar agilidade, compromisso com a agilidade no jogo de futebol. Mas não é a atitude do Flávio, na minha opinião, que vai provocar isso. A gente aqui, brasileiro, cobrou que o Júlio César tivesse feito a mesma coisa quando a Alemanha abriu 3-0, no fatídico 7-1 de 2014. Então isso virou uma ferramenta que os goleiros de todo mundo têm para aplicar. Isso é bonito, é bacana, é uma outra história. Na minha opinião, a atitude do Flávio não vai contribuir para corrigir isso. Pelo contrário, vai dar ao Vasco um discurso até o fim do campeonato que ele não foi julgado com a mesma régua dos demais goleiros e rivais do Campeonato Brasileiro. E sorte do Flávio que o técnico do time carioca não é o Luiz Felipe Scolari. Porque se fosse, na segunda-feira, o Léo Jardim apareceria engessado do pé ao pescoço para demonstrar que o que aconteceu domingo foi gravíssimo, uma dor. Como o técnico do Vasco é o cordato Fernando Diniz, o Vasco conseguiu um diagnóstico, submeteu o Léo a exames e mostra que o Léo tem hematomas. Como, aliás, quase todo mundo que entra num jogo de futebol está sujeito a sair de uma partida com hematomas. Mas eu não sou médico, eu não vou julgar aqui o exame e nem o diagnóstico do Léo Jardim. Eu sou jornalista e, como jornalista, eu constato que, infelizmente, o árbitro tomou uma decisão que transformou ele em protagonista da rodada. E a gente está debatendo o assunto até hoje, 2 dias depois, e no meu entendimento ainda vamos debater esse lance
por um bom tempo, porque o Vasco agora tem um argumento, inclusive documentado, para chamar de dele até o fim do campeonato.